daqui de novo, todos os manhosos reunidos, para mais um Arquimanhas, o podcast que fala sobre arquitetura, paisagismo, as divergências da nossa profissão, tudo que é relacionado a essa área que nos diz respeito, né? Então, a gente está muito feliz de vocês estarem aqui. Já é o nosso, se não me engano, nosso diretor falou para não falar, mas eu vou falar. Né? É a nossa quarta taça. Quarta Não. taça. Então, para a gente começar, para a gente começar bem, já que o tema é poético, vamos para o nosso brinde, Sim, gente. Vamos para o nosso brinde. Um brinde a eles, que sem eles não teria obra. Nada. Um beijo para os pedreiros. Um beijo. Então vamos lá, gente. O nosso tema hoje é licença poética do pedreiro. Eu queria começar lendo o que significa pedreiro? Licença poética. Vou ler. Você viu isso? Vou ler o que Ótimo. significa licença poética. Só um Gosto. minuto. Edição, põe aquela musiquinha de fundo nesse exato momento. Vamos lá. A licença poética é um termo que se refere à liberdade criativa que os poetas têm ao escrever, permitindo-lhe desviar-se das normas gramaticais e linguísticas convencionais, em prol da expressão artística. Isso inclui o uso de metáforas, linguagens figurativas, inversões gramaticais e outras técnicas que podem não seguir as regras estritas da linguagem comum. Em suma, é a liberdade que os poetas têm para explorar, experimentar com a linguagem para transmitir suas ideias e emoções de forma única e impactante. Então, ou seja, o pedreiro tem uma liberdade poética e artística numa obra? Total. Quem nunca passou por esse... Então, assim, eu só queria ler isso para a gente poder começar o nosso podcast, o nosso Arquimanhas. Eu acho que esse tema veio por experiências de todos os lados, né? Não é nada mais... Eu vou falar a palavra frustrante, mas eu não sei se é essa a palavra correta. Mas quando você investe seu tempo produzindo aquele projeto, aquele conjunto de plantas técnicas que demanda de um trabalho braçal, porque as pessoas acham que é só um projetinho, mas não, é linha por linha. E você chega na obra e o seu querido amado, né, pedreiro... Um beijo pro pedreiro. Um beijo pro pedreiro, amo. Vai lá e fala assim, dona. E ele faz da cabeça dele. E muitas vezes ele não faz, ele faz da cabeça dele porque ele não parou nem pra ler a planta. Pois é, né, gente? Aí ele quer o quê? Ser criativo. Quer tirar da cabeça dele soluções que às vezes são até interessantes, mas não necessariamente Na maioria das vezes são muito interessantes. São excêntricas. Uma pausa. Cri, 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 cri. Uma pausa. Cri, 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 cri. Elas estão falando do pedreiro, tá? Eu vou trazer para minha realidade. Jardineiro também. Ah, sim, é verdade. Porque planta de se não leem de arquitetura, você imagina de paisagismo. Nossa, tem vezes que eles não leem. E vou te dizer mais. Quando eu era mais novinha, eu tinha aquele jogo da empatia de dizer, não sabe ler planta. Tem vezes que é preguiça mesmo. Você plota aquele bando de planta, leva pra obra, entrega pra ele fala, aham. E ele faz, às vezes, o que quer. E quando ele fala? Não. Tava no projeto. Não. A arquiteta não desenhou isso, não. Tem que ligar para ela para perguntar que a obra não tá andando e tá lá a planta. É só ele olhar. Ou então ele faz uma caqueirada e diz o quê? Tava no projeto. Tava no projeto. Gente, eu odeio quando fala isso. Tava no projeto. Uma vez eu fui numa obra e aí teve um problema. E aí eu perguntei, da onde você tirou essa medida? E ele tava no projeto. Eu falei, então traz o projeto, pelo amor de Deus. Ele demorou 40 minutos pra achar a planta. Entendi. Que projeto de quem, né? Que ele viu pra colocar aquela medida. E aí... no final não tava no projeto. Não tava no projeto. Não tava. Então, dando uma pausa aqui, gente. Vamos lá. Quem de vocês aí já está seguindo a gente? Poxa, você tem que se tornar um manhoso também. Nós Ou estamos cheio das aí. manhas. É verdade, tem que estar nas manhas. Então, assim,
Segue a gente, compartilha, salva porque dá engajamento, fala da gente para os amigos. A gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube e a gente tá no Spotify. Conhece algum pedreiro? Marca ele. Exatamente. Fala aí qual é o nosso arroba. O nosso é o @arc.manhas. E tanto no Instagram, YouTube, Spotify, a gente encontra com o mesmo nome. Então agora voltando, para não parecer que nós somos anti-pedreiros, anti-jardineiros, anti-eletricista, aos profissionais, a gente entende que o pedreiro e o jardineiro, eles desempenham um papel fundamental no nosso trabalho. Porque se não fossem eles, o que a gente projeta não tomaria vida, não tomaria forma. Mas que, na maioria dos casos, eles interferem de maneira negativa no nosso projeto, né? Ou, às vezes, como no podcast anterior, que a gente trouxe essa questão de que, às vezes, dá palpite numa coisa que não entende, e aí isso gera um transtorno para a obra. Ou criando coisas realmente, como eu li aqui da licença poética, extremamente criativas, que eles criam essas coisas porque eles acharam que ia ficar melhor assim, e o que você projetou não ia ficar bom. Então, é sobre isso que a gente está falando e da realidade que eles vivem, tá? Isso aí eu estou falando como uma parte econômica, né? Social e econômica. Então, Os disparates que eles vivem de construir mansões quando eles vivem em casa que nem bolso tem. Então eu vou fazer um parênteses aqui, que é um assunto interessante que os nossos amigos pedreiros todos conhecem essa instalação, né? Isso é uma obra-prima. Uma obra-prima. Não sei se Então, licença quem poética. está nos assistindo conhece esse tipo de ferramenta. Instalação. De instalação. Enfim, até nas primeiras reflexões da ideia de fazer um podcast, era para adotar o nome disso, né? Mas, enfim, depois a gente entendeu que poderia ser um pouco difícil, né, a compreensão do nome, e optou em partir para outro nome. Isso aqui é uma espiriteira. E como a Milna está falando, acho que isso reflete muito bem o que essa questão socioeconômica, né? Essa desigualdade que existe nesse profissional que tem uma demanda tão grande de trabalho e realmente é pouco remunerado, na minha opinião. Né? E isso é uma ferramenta usada para esquentar a marmita. Fala, por favor, defina a espiriteira. Eles usam qualquer coisa que tem na obra que pegue fogo, colocam nesse recipiente. Na verdade, isso aqui até já é uma espiriteira bem elaborada. De luxo, porque na época se tinha condição de comprar uma sardinha, né? Hoje em dia, normalmente, se corta a própria lata de benzina que tem na obra e utiliza o que é possível pegar fogo no local. Mas não uma sardinha, né? Mas enfim. E aí coloca a quentinha dele aqui e esquenta. Ele coloca então o fogo aqui, a quentinha apoia no prego. Isso, a quentinha. Para ele poder esquentar a quentinha. Apoia no prego aqui. Aí eu vou mais longe ainda, às vezes, construindo uma mansão e nessa quentinha só tem arroz e batata. Eu tive a surpresa de ir numa casa de um cliente, na parte técnica, onde fica as caixas d'água, e eu encontrei lá, sem brincadeira, acho que eram 15 dessas espiriteiras. E isso me deu até um certo impacto, assim, porque entender que muita gente, eram, sei lá, mais de 30 pessoas trabalhando nesse projeto, nessa obra, e pelo volume da casa, pela que representava o projeto, magnitude, do projeto. E que os trabalhadores dessa obra estavam usando esse tipo de ferramenta para poder esquentar a marmita. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar, indo para o lado assim, dessa licença poética, e sim, eu acho que eles têm muito sim o que falar numa obra, e é um papo que a gente vai refletir aqui, conversar quando é o momento, e que existe a necessidade de ter esse respeito. Até porque eles têm a licença poética, porque eles entendem e podem criar, e podem nos falar, e podem nos perguntar. Eu já mudei o projeto, porque o jardineiro falou comigo, dona Milna, eu acho que não vai ficar legal assim, porque essa planta veio, porque assim, a planta ela é viva, ela não é um tijolo que eu pego e coloco. Ele não é um vaso sanitário que eu pego e coloco, ele não é um móvel que eu pego e coloco que está ali. Mas tem vasos sanitários que parece que tem vida. Eu já vi o vaso, parece que tem vontade própria. A planta, às vezes você coloca ela no projeto, o jardineiro vai lá, não tem o cuidado
e coloca ela e parece que ela tá de castigo, porque ele botou as costas pra frente, sabe? Ele não tem aquela sensibilidade. Que é a manha. Isso eu tô falando numa forma geral, porque Guilherme, você é um querido. Você gente vai falar o nome do não, eu vou falar porque ele é especial demais. Vamos fazer uma homenagem a eles? Não, eu tenho que fazer, porque é Guilherme que executa meus jardins e olha, você, coraçãozinho, porque você é especial demais, você tem essa sensibilidade. E assim, eu já troquei projetos porque falou, não vai ficar legal assim, que tal a gente botar assim? E isso é incrível, quando há essa afinidade e esse respeito entre o profissional. E eles têm a liberdade de criar, por quê? Estão ali na prática, estão o tempo todo fazendo, desde que consulte, né? Eu acho que a bom, questão não é apenas a liberdade de criar. Uma discussão é de compreensão do que existe. Aí a gente até falou muito sobre isso já, sobre o respeito das partes. Então, dentro de uma obra, no desenvolver de um projeto, até uma postura que nós duas estamos muito lá no escritório, que é do quê? A gente vai desenvolver esse projeto sempre pertinente ao que é palpável, aonde ele vai ser construído, e entendendo qual é a mão de obra executória. Porque existem mão de obras e mão de obras. E todas elas são muito boas, mas tem conjunto de profissionais que só conseguem chegar até um certo nível de acabamento e tá tudo bem. Mas na hora de projetar, entender que é uma equipe, é um time trabalhando junto, permite até essas licenças poéticas com troca. Porque se eu sei como o meu construtor funciona e eu trabalho dentro dessa formulação, né, desse desenvolvimento que ele já está acostumado, eu consigo projetar de uma forma muito mais assertiva para ele saber fazer. E ele consegue ter liberdade, porque ele se sente acarinhado, se sente seguro em chegar pra gente e falar, eu vi isso aqui na obra, isso aconteceu. Se a gente mudar, até tá acontecendo uma obra agora com a gente, que o nosso construtor do coração, tem que falar coraçãozinho pra ele também, o Ailson, tem essa licença poética de desenvolver soluções na obra, mas sempre ligar pra gente e falar, meninas, tá acontecendo isso, já veio com a solução, tá ok? Isso eu acho bacana, porque tem muitas vezes que ele não tem a solução, chama a gente, como tem vezes que ele já tem a solução, mas ele não vai lá e faz. É um trabalho em equipe. Então ele vai lá e fala, meninas, deu isso, a gente pode fazer dessa forma. O que vocês acham? O que isso interfere no projeto? Já teve vezes que a solução dele interfere em outras coisas. E como existe uma clareza, a gente chegou pra ele e falou, olha, se fizer isso, vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquilo outro. E teve vezes que ele disse assim, a gente segura isso. Como tem vezes que ele fala assim, tá, entendi, então é melhor não, né? E quando tem essa comunicação, a obra é muito mais fluida. Total. Porque a gente tem problemas de obra no dia a dia. Todo dia. Todo dia. Que quando tem a comunicação clara, a gente vai pra obra junto com ele, quebra a cabeça pra chegar numa solução. E geralmente as soluções são bacanas. Porque cada um na sua expertise, cada um com o seu entendimento, vendo do lado do outro. Então a gente consegue alinhar bem a execução, todo o problema, né, da obra dele, do dia a dia, com a equipe dele. Porque no nosso caso ele é o cabeça, mas tem dos satélites. Junto com a gente que tá pensando no detalhe da marcenaria, do detalhe do granito, na estética, nessa funcionalidade nos centímetros. Então vale a pena essa reflexão. Quando é em grupo, a licença poética super tem que existir. E tem alguns caminhos, né? A gente tem a linha de construtores, vamos chamar assim, né? Porque é uma equipe. A gente fala pedreiro, mas dentro de uma obra não tem só pedreiro, né? Óbvio. Então vamos colocar aqui como construtor ou empreiteiro. A gente tem a linha da informalidade, que geralmente são equipes mais simples, às vezes é um pedreiro que já tem até uma certa idade, uma certa experiência, aí ou junta a família, ou junta, né, quem mora perto para montar o timezinho dele e atender um público. E tem a linha que não é tão informal, né? Geralmente é uma empresa, tem CNPJ, alguns profissionais têm carteira assinada, então é uma outra demanda. Independente de uma questão ou outra, a postura deles na obra criativa, que nós entendemos que é totalmente válida, né, e precisa desse feedback, é preciso entender também que
muitas vezes a licença poética do pedreiro, vamos chamar assim, mas a gente sabe que não é muito focada no olhar dele. E isso eu acho que é o que gera problema. Porque, vamos supor, ele tá ali fazendo uma escada. A gente tem um projeto lá, escada, só que por algum motivo a escada não tá batendo. Aí ele acha lá no local dele que se ele subir um pouquinho mais o degrau, alargar um pouquinho mais a escada, o problema tá resolvido. Quando você tem uma informalidade, nem sempre o profissional informal está tão acostumado com uma hierarquia ou com uma organização de projeto e obra. Então, às vezes, na inocência, ele atropela as coisas, ou às vezes ele acha que ele é o melhor do mundo e faz o que ele quer. Mas aquela solução da escada que ele teve, que pode até ter solucionado aquele problema, gerou vários outros problemas. Porque a escada está linkada na paginação da marcenaria, né, dos painéis ripados, por exemplo, que está linkada na posição da instalação, que está linkado na porta de correr, que está linkado com a bancada de granito, e quando vê, porque ele resolveu aumentar, por exemplo, a escada 2 centímetros, a gente tem que refazer todos os projetos. Então, essa questão da comunicação, realmente, ela se torna fundamental. Ele está na obra, é claro que às vezes ele tem que solucionar coisas numa urgência muito grande, e às vezes a gente vai correr atrás do pedreiro, porque não tem esse tempo hábil de solucionar, mas a gente tem que entender que precisa, tendo informal ou não, é preciso ter uma postura, novamente, de respeitar o projeto, e se está errado, porque a gente também erra, olha que incrível. Nossa, né? eu não sabia disso. A gente também erra. Comunicar, falar, essa ideia aqui não vai dar certo, vamos pensar em alguma coisa diferente, né? E pode acontecer da gente errar, porque somos Pode. humanos e a gente erra. Portanto que... Não. Nossa! Não. Eu sou do tipo que eu entrego o projeto até às vezes pro cliente, tá? Falando assim, olha, se é projeto, não sei o quê, se tiver faltando alguma informação, alguma cota, alguma coisa, pode falar, tem essa abertura total. Por quê? Às vezes você tá fazendo um lavabo pequeno, uma coisa mais rápida, mais óbvia, mas você tá fazendo uma casa inteira. Às vezes tu esquece, tu passa despercebido, um detalhe, é uma setinha. Ou então, no meio daquele bololô de informação, é uma cota que ficou sobreposta à linha da informação e tu não sabe se aquilo é 1, se aquilo é um 3, se aquilo é um 20. Então, existem esses detalhes, mas quando tem, também quando existe prestar atenção no que está fazendo. Porque tem tanto profissional, arquiteto, engenheiro, que faz no automático, porque o dia a dia é pesado, como também tem profissional dentro da obra que também constrói no automático. Sim. Tipo, já sei fazer escada. Aí faz a escada que está acostumada a fazer e não percebeu que a escada desse projeto específico tem um detalhe que é diferente e que faz todo sentido dentro do contexto do projeto. Mas se olhar a escada de forma isolada, não tem lógica. Isso acontece muito. Super. Tô achando essa lei calada. Eu também. Não, eu tô só... Tá refletindo? Tá refletindo de novo, demais eu queria quando eu vier dali. Vou voltar e falar um pouco sobre... Vou citar um livro que eu li há muito tempo. Jorge Caldeira, que é de Mauá, empresário do Império. Fala sobre o Barão de Mauá. E eu me lembro de uma parte do livro, se eu não estou errado, depois as pessoas podem me corrigir se for o caso, mas em que ele sai do Brasil e vai para a Inglaterra na época, volta com cheio de ideias e reflexões e tem uma visão sobre o trabalho, que é uma visão aqui no Brasil da nossa formação que é um pouco distorcida. Aí quando a gente fala do pedreiro, é um pouco isso, assim, porque é uma profissão desvalorizada. Quando esse barão voltou para o Brasil e implementou ideias e tudo mais, ele conseguiu fazer, se eu não me engano, ele foi um dos fundadores das ferrovias. E a inauguração da primeira ferrovia no Brasil, não sei se foi a primeira, enfim, mas numa dessas inaugurações ele obrigou o Dom Pedro, não sei qual deles, tem que me lembrar na época, provavelmente o segundo, a fazer um gesto de pegar um carrinho de terra e fazer um movimento na inauguração e tombar esse carrinho. E aí criou uma rixa dentro do livro de tudo o que aconteceu com o Dom Pedro II na época, o primeiro, não me lembro. Deve ser, deve ser segundo. Deve ser o segundo. Ele tem um conflito com esse Barão de Mauá por fazer ele carregar um carrinho de mão, sabe? Um imperador, né? Imperador. E aí se criou no Brasil essa coisa do trabalho braçal, manual, um certo desdém. E aí toca num assunto que a gente já conversou num dos nossos podcasts, que é a nossa formação e essa coisa de você é arquiteto, mas você não coloca a mão no tijolo. Tem até um tijolo para desenhar um tijolo.
que é parte de um processo construtivo, né? E aí é muito errado, assim. Eu me lembro, citando outro exemplo de vida, de ver aquele programa o Justus. Como é que era? O sócio... não. Empresário, não sei o quê. Que ele falava que está demitido? Era uma adaptação para o Brasil de um programa americano. Só que no programa americano, as pessoas vão lá, desenvolviam o projeto, falavam, não sei, iam lá e o pessoal colocava a mão na massa. Então, construía, ajudava, carregava, não sei o que mais. No Brasil ficou aquela coisa, fazia publicidade, sabe, uma coisa assim, totalmente o trabalho braçal de carregar, desembalar, enfim. Já tive exemplos também do escritório de entregar o projeto, o mobiliário e eu fui, equipe, vamos lá, que legal, chegou na fase de comprar os mobiliários, a gente vai para desembalar. Os estagiários, o pessoal chegou assim, todo mundo assim, vocês não vão ajudar nada, vamos desembalar, vamos... E eu me lembro até o caso, na época, uma menina um pouco meio assim, atrapalhada, mas, nossa, vou ter que fazer... A minha percepção, né? Não sei se não era a percepção dela. Ela foi e cortou uma cadeira que a cliente tinha comprado, com estilete na hora de desembalar, tão sem jeito, não tinha talho, que cortou, se fez um talho na cadeira, que era uma cadeira de área externa. Ou seja, assim, são só para dizer que não tem essa coisa do trabalho. Parece que você carregar alguma coisa, trabalhar, sabe, construir coisas não é uma profissão de valor, né? E quando a gente está falando aqui da licença poética, é um pouco isso, assim, essa necessidade de refletir sobre a importância desse profissional, da necessidade de valorizar esse profissional e como isso tem que melhorar a nossa comunicação, que aí é um processo de formação profissional. Daí voltando lá no Barão, é isso, ele criou essa rixa e o Brasil... Só por uma representatividade... E culturalmente a gente tem essa negação, essa coisa do trabalho. Eu já passei por isso na época que eu trabalhava como office boy dentro do museu, onde comecei minha vida profissional, e de ter que, sei lá, carregar um quadro ou ter que levar alguma coisa, ou, sabe, essa coisa do trabalho. Eu queria, sei lá, me destacar dentro do setor administrativo, do museu. Eu só mudei essa minha percepção quando eu vi uma equipe francesa chegando, que foi uma das primeiras grandes exposições que aconteceu, do eixo Rio-São Paulo, e foi para Porto Alegre, e eu vi um grupo de franceses lá, toda aquela coisa, né, chique, né, tirar o blazer, o paletó, enfim, e se direcionar para o salão de exposição e ajudar o pessoal a fazer a limpeza, que estava atrasado, né? Como sempre, a exposição estava atrasada, a imprensa estava chegando, tinha toda aquela polpa de uma grande exposição internacional acontecendo, e a equipe dos franceses estavam lá de cócoras, ajudando o pessoal da limpeza. Eu olhava aquilo, caramba, olha como a nossa percepção do trabalho do pedreiro, né? Por isso que a gente vai estar conversando sobre isso, é distorcida nessa visão cultural nossa e que permanece mesmo depois de 25 anos dessa primeira cena de ver essa situação. E aí, né, reflete essa questão econômica, social e cultural e de formação nossa, que a gente precisa conversar, debater para tentar entender e mudar essa realidade. A gente, assim, não querendo levar, mas já levando, a gente ainda tem no nosso DNA, na cultura, nossa, escreve não. Então, assim, quem fazia esse trabalho? Esse trabalho braçal, né? Era escravo. Depois que o escravo foi... Houve a abolição dos escravos. O que aconteceu? Eles foram para trabalhar, mas ganhavam o quê? Porque eles não tinham como trabalhar, então trocava por... Então, assim, o trabalho braçal ele tem que ser mal remunerado. Né? Como? E não precisa também ir tão longe. Se a gente está falando de profissionais como nós, que agora acha que está dentro de um Olimpo que não existe. Não mesmo. Início de carreira, a vida de faculdade era braçal. Sim, era virar à noite com um super bonder no cabelo, chegar com cara pintada de fazer maquete, construir manualmente aquilo e dar muito errado e dar certo. A profissão arquiteto, designer, paisagista é artífice. Sim. Antigamente, a formação da arquitetura não era você ir para uma faculdade, sentar na sua sala com ar-condicionado e desenhar as coisas no seu computador. Claro que não. Não, antigamente você tinha toda uma cadeira da Belas Artes onde você era obrigada a aprender o que era manual primeiro. Exatamente. Entender sobre a materialidade. Sobre a materialidade. Colocar a mão na massa. Não tem uma coisa de matemática, não sei o que, está para... Tem um símbolo matemático, porque eu não sou da matemática. Então, eu acredito... Nenhum de nós é. Vamos lá. Não. Nós.
Eu acredito que o arquiteto, o paisagista e o design está mais para o pedreiro do que para o Sim. porque Total. porque tem essa coisa poética de que o paisagista... Aí, às vezes, glamour da nossa profissão, eu, às vezes, né? até brinco, porque eu estou construindo e, às vezes, eu vou falar com um profissional e ele diz, olha, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu trabalho para o mesmo cliente que você, mas eu não sou o cliente. Só para lembrar, porque existe essa coisa do ego, do que o paisagista, o arquiteto, ele é o cara, ele vive num pedestal que na verdade não é isso, gente. É porque tem alguns que se comportam assim, né? Então... não é assim. Eu participei até de um podcast e eu falei isso. Outro? Atraindo a gente. Eu traí vocês. Não, eu fui convidada. E eu falei... Também quero ser. Ninguém me chama pra Desculpa, podcast. eu fui convidada. Eu vou até fazer um merchan para minha amiga Marcele, uma contadora maravilhosa, não tem nada a ver com arquitetura. Vamos De então quê? fazer um convite, Na Marcele, hora. para vir aqui. Vamos, Falar Marcele sobre tem que computador vir. na arquitetura, por quê? E é importantíssimo. Importantíssimo, tá? Você precisa aprender Marcele a está administrar o seu convidada. escritório. É verdade. Marcele está O que seria convidada. nós em Juliano? É verdade. É verdade. Juliana, a gente te ama também. Então, E ela tem que e eu amar falei muito para ela também. o seguinte, a Miúna, muitas pessoas olham para a Miúna como a Miúna fosse uma coisa inalcançável. Mas não é, não? A gente Não, nem acha que a gente é visto Não, assim, né? tô- Porque realmente a gente não se vê dessa forma. a gente não se vê. Tem arquiteto que se vê É assim. verdade. Mas assim, vamos dar uma paradinha, porque já que aproveitei falar do Marcelo, já fiz o merchan pro Contcast, que é o podcast dela, que é muito legal. Ela fala sobre empreendedorismo, é muito legal. Então a gente fazer essa collab com ela é Eu acho interessante. incrível. E eu queria aproveitar para falar dos nossos patrocinadores, das pessoas que nos ajudam, nos apoiam até aqui, né? Que os meninos da Sai do Zarã. Então, essa iluminação toda aqui, ó, coraçãozinho para vocês. São eles que são parceiros, são eles que são incríveis. Se você precisa de qualquer coisa de iluminação, você pode ir lá que eles vão ter o maior prazer em te atender. Já foram até entrevistados. Verdade, já participaram aqui do nosso podcast. A gente tem que falar também, porque pela segunda vez o Pequenos Detalhes, a loja Pequenos Detalhes, está aqui ajudando a gente no cenário. Elementos que tem na loja dela, eles colocaram aqui no nosso cenário. Então, muito obrigado, Pequenos Detalhes. A gente também tem a obra aqui do Daniel. Fala aí o arroba Daniel do Daniel. Ferreira, ponto. Daniel Ferreira, Artista. que é um A gente vai estar artista. fazendo 10 Tá programas, aqui, ele vai e aí a gente vai falar novamente que tá o trabalho dele aqui, mas você que é artista plástico, que pinta, quer ter a tua obra aqui, o teu trabalho aqui, pode trazer, pode colocar aqui, porque a gente vai ter o maior prazer Passa em por uma divulgar. curadoria. É mas- verdade. Tudo que for de arte, tudo que for artístico, vale a pena estar aqui e ser mencionado. Então, dito isso, continuamos com a licença poética. Meu pai é licença poética no marketing agora. Verdade. Eu lembrei de outra coisa que eu notei em algum lugar e esqueci. Aham. No meio desse aqui? Porque ele desenha. Isso é uma coisa que eu vou falar então. Por exemplo, eu já percebi que o Celoí tá seguindo uma linha que eu sou super a favor, que é essa questão de realmente olhar com olhos humanos para uma profissão que às vezes ela... muitas vezes o desumanizada. pedreiro ganha mais que a gente, mas ela não é vista com valor. Ela é desdenhada, né? Então, Mas isso Lembrei. tá errado, mas eu quero falar. Lembrei Porque sobre se um isso. pedreiro ganha mais que a gente, eu acho que é alguma coisa de mas isso aí é assunto Pra para outro 3 programa. podcasts. Então, tá não, só bom. deixa eu concluir um Ok. raciocínio. Ah. A gente tem sempre 2 lados da moeda em qualquer profissão e na parte de obras não é diferente. Muitas vezes a gente consulta um profissional da área de obra que está ali com a mão na massa para entender como a gente vai projetar, para entender qual é a capacidade dele. Eu não vou pegar uma laje curva, cheia de coisa e colocar o Zé Pedreiro da esquina que sempre levantou 4 paredes. Né? Não vai dar certo. Mas também a gente tem que entender que precisa ter um limite. Porque tem uma linha de profissionais, eu acho que todo profissional quer ganhar muito e trabalhar pouco. Então, muitas vezes a gente tem umas ideias meio demais, a gente sabe disso. E aí o pedreiro fala assim, isso não vai dar certo não. Mas não é que não vai dar certo. É que ele ou não sabe ou ele não quer ter esse trabalho.
Aham. E aí, muitas vezes, nós temos que ser firmes e falar, vai ser assim. Assim como a gente muitas vezes vai, né, falar, não, você tem razão, muitas vezes a gente tem que impor para que seja feita a ideia mirabolante que a gente teve para que se conclua o projeto conforme foi idealizado. Porque muitas vezes existe uma preguiça do lado de lá. Então, agora eu fiquei pensando aqui, como seria o construtor, o pedreiro de Oscar Niemeyer? Quando ele fazia Cri-cri. Mas, Pulou um grilinho. Será que ele falava pra ele assim? Ah, não vai dar "Isso certo, não vai dar não." certo não, hein? mas aí eu vou fazer uma reflexão aqui. Eu lembrei o que eu estava anotando. Te ajudei? Ajudou. De nada. Lembrou. Lembrei. Foi outro caso de vida, né? Nossa, eu tenho quantos anos? Os cabelinhos brancos. Mas os cabelos. Que aconteceu no meu processo de formação. E eu estava com um trabalho final, o TFG, né, para apresentar. E a minha ideia, eu trabalhava com essa parte de produção cultural, e a minha ideia inicial era fazer uma escola técnica em formação para pedreiros, instaladores, elétrica, hidráulica, mais, né, de base. Mas com ênfase em restauração de patrimônio. Aí na época eu tive um orientador que me deu essa consultoria. Eu escolhi um terreno que fazia encosta com a comunidade no Rio de Janeiro. O projeto ele era uma empena toda fechada, com os rasgos assim desproporcionais, como se fosse uma alusão à comunidade quando tem aquelas janelinhas todas disformes, né? E negava a existência do lado rico da cidade e fazia uma referência com grandes fachadas de todas as salas abertas para a comunidade. Para que o cara que estivesse na comunidade Olha que entendesse, poesia, puxa, gente. essa Olha que sala poesia ele pra descrevendo o projeto. Eu mim, fico para assim. mim ó. essa sala, né, esse espaço é meu, e aí a pessoa faria acesso a partir da comunidade com elevadores e plataformas e acessaria uma praça que daria passagem pelo meio dessa escola técnica para que quem fosse da comunidade entendesse que esse era o espaço deles. Que ele está fazendo uma referência à comunidade, dizendo vem participar desse universo da construção civil. Já pensando nessa ideia de tirar essa coisa de que a profissão de pedreiro não é uma coisa válida, de trabalhar com obra não é uma coisa válida, eu prefiro ser office boy, motoboy, do que trabalhar numa obra. E não era o caso. A minha visão era formar esses profissionais e ter uma especialização em restauração. Por quê? Aí o meu orientador na época, eu trabalhei muito tempo com cenografia, conheci muitos cenógrafos e pessoas que trabalhavam com restauração de patrimônio. E aqui na nossa formação do Brasil, no meu entendimento, é muito comum você assim, eu sou um cara que vai fazer a restauração da fachada do Teatro Municipal. Eu tenho conhecimento, estudo, teoricamente, tenho esse conhecimento, mas eu não coloco a mão na massa. Quem sobe no andame, monta um andame e vai lá colocar uma corniche, fazer um detalhe de uma edificação, é o pedreiro. E é esse cara da comunidade que vai ser contratado por uma empresa, vai ser mal remunerado, aí vai estar lá a pessoa de jaleco no Brasil. Estou falando assim na estrutura do Brasil. Eu sou o cara que sabe como fazer, mas eu não vou fazer, que isso não é digno. E vem do nosso processo de formação. Pode ter mudado assim nessa história, mas na época eu me lembro que eu tive problemas com uma inclusive de orientação, porque chegou um momento que diz assim, mas para que você está dando tanta ênfase a essas pessoas? Olha. Foi a minha última orientação no caso, e eu toquei o projeto sozinho, tive êxito na minha apresentação e tudo mais, mas é isso, é um processo de formação. Se a pessoa que está orientando, está me formando, fala isso dessas pessoas, então entra numa questão social, Óbvio. cultural, sabe, de preconceito, tem muita coisa por trás disso para chegar no que é hoje essa realidade desses conflitos nessa profissão com o pedreiro ou outros E associados. o mais interessante da sua história, que eu já conheci, a gente até uma vez conversou sobre isso, é que para você ser um profissional pedreiro do ramo patrimonial, você precisa ter uma expertise. Porque é totalmente diferente a obra de uma obra convencional. Você não trabalha com os mesmos materiais, você não trabalha com o mesmo traço, você não trabalha com a mesma técnica. Então, o pedreiro, Patrick, que trabalha com restauro, ele tem que ter uma expertise de obra completamente diferente. É para fazer o mesmo embolso. Só que esse embolso é completamente diferente do embolso convencional de hoje em dia. Então, ele já é diferenciado por si só. Com certeza. E realmente não existe... E o que está acontecendo? Por Não conta existe- disso, de não ter essa formação, essas profissões estão acabando. Estão. E aí eu vou colocar aqui o jardineiro. É aquele negócio. Quem quer ser jardineiro? A pessoa não quer ser jardineiro. O jardineiro, aí, eu quero estudar paisagismo. Eu quero ser motoboy, eu quero trabalhar nos vendedores numa loja.
Sendo que ele, sendo jardineiro, ele vai ganhar muito mais do que qualquer Muito outra mais. profissão. E, da mesma forma, o jardineiro, ele precisa de ter uma formação. Sim, Porque ele vai sim, dizer, claro. eu sou jardineiro. Hoje em dia, nós não temos jardineiros. Hoje em dia, nós temos, sabe o quê? Cortadores de grama. E aí ele vai chegar num canteiro, ele vai ver a moreia, que é uma planta espetadinha assim, ó, bem conhecida de todo mundo. Aí ele acha que ela precisa de uma manutenção, de um cuidado, ele vai lá com a tesoura e poda ela igual uma cebolinha. O que eu quero falar para vocês? Tá errado. Sabe o que ele fez com a planta? Ele aniquilou ela. Até ela voltar à formação dela, ele vai virar avô e a planta não voltou. Então, se ele não entender o que ele está falando, isso não vai levar a lugar nenhum. Isso também acontece em outras áreas também de obra. Por exemplo, colocador de pedra. Ah, Conhece muitos? Pouco. Pouquíssimos, não Sim. tem. Geralmente é uma família, é o pai, o filho, e o pai já tá bem velhinho. Se o filho desistir, não tem mais existe colocador de mais. É pedra. igual carpinteiro de verdade, Carpinteiro. ou marceneiro raiz. Marceneiro raiz, Nossa, realmente. marcenaria hoje em dia não tem a mesma... eu vou puxar a sardinha Isso, para o meu Joyce. lado, porque o meu marido é carpinteiro, e não é porque meu marido não, ele é um excelente Sim, carpinteiro. ele é um E excelente ele é carpinteiro artista, mesmo. ele tem uma licença poética. Total, ele Super! tem uma mega licença poética. E assim, de verdade, às vezes ele não faz o trabalho, a gente até já conversou sobre isso, um arquiteto quis levar ele ao Rio para fazer um telhado complicadíssimo, que ele já tinha tido problema, queria que ele levasse. Ele foi e deu o preço dele. Por quê? Ia ter que estar em andaime, e aí a gente conversou, falou, não vale a pena você arriscar a sua vida para ganhar esse valor. Não vale a pena. Porque Entendeu? muitos trabalhos, né, a parte de obra, realmente a vida tá em risco, né? Óbvio, um telhado Sim. alto a beça e não ia ter. Então, assim, por que tá indo embora? Porque não tem esse reconhecimento. Mas eu posso também dar um taco nessa sua história? Ah, Não valia a pena o risco de vida. Por quê? Porque a obra não tiver o entendimento de que precisava de uma infraestrutura para esse trabalhador. óbvio. Porque isso também acontece. Óbvio. Do tipo assim, eu não vou investir no andaime, eu não vou investir em placas Isso. ou então em equipamento de segurança para esse pedreiro, para esse construtor trabalhar de forma digna, básica. Um capacete é básico, uma perneira é básica, uma botina é básica dentro de uma obra com esse grau de complexidade, um andaime que é até às vezes mais rígido, mas fora do convencional desse andaime do dia a dia, também é básico. Uma E aí cozinha. você deixa de ter Uma um cozinha, profissional fogão, gabaritado porque micro-ondas, você é quis básico economizar você no ter. andaime. Exatamente, Sim, é básico você ter Há um Um espaço. container com um espaço container com de estrutura. cozinha para estrutura. Bom, pelo menos na faculdade a gente aprende. Eu aprendi isso na faculdade. Todo canteiro tem que ter de obra um- eu teria que ter um container, um container. Banheiro. Que é o barracão de obra, a gente diz, né? Banheiro decente, né? E uma cozinha A básica. gente sabe que pode ter obras e obras e tudo bem, mas tem coisas que são básicas. Sabe quando é aquele tipo de coisa que parece que não precisa nem estar discutindo, mas o óbvio precisa ser dito? Não, óbvio, Aí precisa você ser dito vê sempre. essa obra que tinha um grau de complexidade, que estava dando problema no telhado, que tem um bom profissional carpinteiro para resolver o problema, não abraçou esse profissional por falta de infraestrutura básica. Óbvio. E de remuneração também, porque não vale a pena você arriscar a sua vida. Vale a pena você arriscar a sua vida? Não. Não, e um telhado que já era o terceiro profissional. E outra coisa, que é pior ainda, você consertar o que está feito. Dá vontade de demolir é. e começar do zero. Né? Então, é consertar o que está feito. E aí Então, o cliente também já tá de saco cheio. então, e aí o que acontece? Por exemplo, ele é carpinteiro. Então, às vezes, ele precisa. Só que aí ele foi para a questão do eucalipto, do brinquedo, ele faz essa parte. Uma pessoa para trabalhar com ele. As Não pessoas. consegue. Ninguém quer. As pessoas não querem aprender isso. As pessoas não querem esse tipo de profissão. Então, ele atende uma demanda pequena porque ele dá conta sozinho. Agora, isso também tem um outro caminho, né? Isso significa que a geração nova não está querendo fazer esse trabalho braçal. Não. Ok, é uma escolha. Mas, ao mesmo tempo, isso se torna um outro ramo no mercado, que é a profissionalização dessa mão de obra que sempre foi muito informal devido aos novos materiais de mercado. Então, antes eu tinha um tijolo, hoje eu tenho steel frame.
né? Eu tinha uma divisória X e agora eu tenho um drywall. E esses materiais novos que entram no mercado exige um conhecimento técnico. É claro que o cara não precisa ser um engenheiro para ser um construtor, mas ele também precisa trabalhar um pouco, se profissionalizar um pouco para atender essa nova demanda de mercado. Porque antes era o maior formato, era um 60x60. Agora tem peças que é 40 por 1,20. É um outro tipo de cuidado, de refino na obra e que precisa da infraestrutura também de conhecimento. E aí vem o Merchan para fazerem a sua escola técnica. Eu acho, por que não, gente? Façam escolas técnicas para pedreiro. Não, SESI, Senai, não só pedreiro, não. Aqui, ó, pedreiro, eletricista, até que eletricista até tem mais, né? Mas vamos lá, pedreiro, eletricista, carpinteiro. E vou te falar mais, por exemplo, eu sou arquiteta, tenho mestrado, tenho blá 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 todo. Mas eu comecei minha vida profissional como fazendo técnico em edificações no meu ensino médio. E o que era o técnico em edificações? Era um pedreiro metido besta. Porque a gente aprendia a planta, a gente aprendia em projeto, toda a parte conceitual. Porém, era matéria de canteiro de obras. Vamos, canteiro de obra, vai aprender a fazer traço, vai aprender a jogar a massa na parede. Eu lembro muito dessa aula que eu pegava o negócio, eu jogava o negócio, escorria em câmera lenta. Porque é uma técnica, não é assim só jogar. Eu vou te dizer, é uma arte, gente. Era desencapar fios, subir na escada e fazer a lâmpada acender. O técnico em edificações, ele é isso. Ele aprende a fazer acontecer, a fazer acontecer. Entendeu? Pô, gente, fazer um traço correto de uma massa, gente, pra mim aquilo ali é uma arte. É uma ciência. Eu acho. Eu fiz o técnico de edificações, mas eu nunca trabalhei na área ao ponto de dizer que eu sei fazer. Não, quando eu falo, faz 2 por 1, faz 6 por não sei o quê, eu falo, gente, o que é isso? E a qualidade do material influencia no traço. Por exemplo, vocês já bateram nível em obra? Já. Então, Com... você sabe bater nível com uma mangueira? Com mangueira, é isso que eu ia falar. Então, tem muito arquiteto que nunca fez isso. Eu não sei fazer, mas eu sou designer exterior. Não, eu vou te dizer que eu sei fazer porque eu profissão. preciso fazer. Sim, você precisa bastante. Precisa fazer? Eu preciso fazer. Vocês têm entendimento. Mas é isso, eu acho que tem muito daí, voltando a essa coisa, é formação, né? Tanto da nossa profissão, como desses profissionais que não acabam tendo uma profissão, uma formação da vida, uma necessidade, que não deu certo, vai fazer o quê? Vou ser pedreiro. Tem que mudar isso essa tem ideia. demais. Exatamente. Tipo assim, fiquei que mudar, desempregado. O que eu vou ser? Pedreiro, você servente. Maravilhoso. Pode ser pedreiro, mas por favor, Seja bom. vá aprender, vá aprender. E aí a gente amplia a nossa conversa, não começa falando sobre essa licença poética do pedreiro. Sim, eu acho que tem que ter, mas volto a falar em formação e volto a falar em questões que são base política, de formação, de incentivo à formação técnica. Porque é importante. Gente, É. olha só. Enquanto o mundo for mundo e Jesus Cristo não voltar, que eu acho que inclusive está até bem próximo, mas enquanto ele não voltar, enquanto ele não voltar, nós vamos precisar de pedreiro e muito. Porque a construção está aí, cada dia aumentando, a construção civil está cada dia aumentando. Até que inventarem, que chegue a inventar robô para construir uma casa, a gente vai precisar dessa profissão e você percebe que o que acontece? Os bons estão indo embora, estão morrendo. E essa nova geração não quer se especializar, acha que é chegar lá e pô. Então, assim, você fazer um traço de uma massa e assentar um tijolo, é lindo você chegar numa obra, parece que eu sou maluca, mas sabia que eu observo, chegar numa obra e tá aquele tijolo todo bem feitinho, aquela massa, parece até que foi uma máquina que fez. Dá uma paz, né? Dá uma paz, agora você chega numa obra e tá os tijolos tudo torto. Teve uma vez Não, que a gente confesso tava fazendo que- uma piscina. Aquilo, lembra? A piscina que tava toda torta e o cara tava botando massa pra poder esconder a inclinação. Disse, Senhor amado, eu não Gente, eu quero posso largar falar? essa profissão agora. Aconteceu Podia ser agora. madame. Aconteceu agora. Um cliente, eu não sei se eu tenho pena, se eu choro, o que acontece? Ele gastou uma certa fortuna para fazer uma piscina praia, essas que estão na moda agora. Contratou uma empresa que diz ter um responsável técnico, um engenheiro. A empresa é de São Paulo, o terreno é aqui, é numa cidade aqui de baixo, não é Teresópolis, é Guapimirim. E o solo de Guapimirim, ele é completamente rochoso, é pedra, pedra, pedra. O lençol freático é aqui em cima e arenoso. Ele simplesmente cavou a piscina e
Eu acredito que não tenha feito nenhuma Nenhuma ancoragem, nenhuma também. sondagem. de Brotou solo. uma piscina natural. Não, o que aconteceu? Não, o que botou na piscina? Andou na última chuva. Eu estou desconfiado que é isso, né? Que a chuva elevou o lençol freático e a piscina levantou e andou, rachou toda. Que Uma piscina Nossa. gigantesca, né? Então, É. um bloco de concreto que virou um navio. Viram? Não vi. É, Vocês nossa. acreditam nisso? Ah, Nossa. A gente já tá chegando no fim do podcast, né? Mas acho que vale essa reflexão. Ele já falou? Já, a produção já avisou. é assim, ó. Mas acho que vale essa reflexão que você falou, assim, até como finalização, de que essa expertise também não é algo também que é geral. Você precisa ter conhecimento do local, no caso o pedreiro, a licença poética dele, onde você está trabalhando. Porque você trabalha tanto dentro de uma casa, como o pedreiro, nessa licença poética, também está dentro do solo. Não apenas no paisagismo, mas na hora de você fazer uma fundação. Óbvio. Então aqui também entra na discussão engenheiros. E os engenheiros também sofrem com a licença poética dos construtores metidos a engenheiro. Eu acho que é uma forma muito legal da gente concluir que a gente podia ter um engenheiro aqui para poder chorar suas mágoas com a gente. Verdade. Eu acho que Porque mais... eles sofrem muito com isso. Você falou essa questão do engenheiro, mas a primeira reflexão que eu tive, que eu acho que seria o contrário, a gente trazer alguém que trabalha com obra, alguém que seja que efetivamente construa isso, Então, para Ailson. poder fazer Vamos trazer aí. Nossa, uma ele vai ficar reflexão mudo aqui. sobre isso, sobre essa realidade do mercado de quem efetivamente executa, né? Eu acho que seria muito legal. Fica- Porque ver o outro lado e mostra a discrepância, então, como eles se sentem. Não, exatamente. Aí os Vamos. comentários pode então literalmente vamos lá. colocar Assim, sentar o sarrafo. Eu Nossa, acredito se que a vocês gente... estão falando Verdade. groselhas, a realidade não é essa, sabe? A gente fica aberto a receber Imagina, esse chega assim, impacto. vocês só falaram besteira. Mas Maravilhoso, talvez manda isso Manda também, aí. não tem problema. Pode Pode Então, falar, reclama. o que fica dessa licença poética aqui pra gente? Acho que, resumindo, o pedreiro ele tem até essa liberdade, desde que seja conversado, seja falado e que tenha sempre o respeito, né? Sim. E essa questão, em tudo que a gente falou, a gente estava falando aqui de vocês, se quiserem meter o malho, falar, vocês estão falando besteira, não é nada disso, eu sou pedreiro. Fica à vontade, vai ser interessante a gente saber, porque eu acho que todo feedback é válido, seja ele positivo ou negativo. Mas uma coisa a gente pede: compartilha, salva, comenta. Vambora, gente, ajuda a gente. Vai, Zuzu. O Rodrigo Hilbert, 10 mil. Como é que é? Amigos, né? Como é que é? 10 No mil Instagram seguidores. faltou aqui seguidores. Ele vai vir aqui, Essa gente. mentira que Vambora. vai se perpetuar. Aham, maravilhosa. Vamos lá, Pode se tornar Marco meu- Rodrigo. Marco Rodrigo. Marco Rodrigo Alguém Hilbert aí, disse que você gente. disse. Ele construiu uma capela, gente! Ele é a favor de arquitetos. Ele foi o pedreiro dele, porque ele construiu com as próprias mãos, porém ele fez questão de dizer que ele contratou um arquiteto para fazer Mas ele colocou a mão na massa também. Exatamente. É verdade. Então é legal, gente. Então, Ele é a licença poética em pessoa. é verdade. Eu não posso falar nada porque eu tenho o meu, desculpa. Desculpa. Eu tenho uma licença poética. Então, gente, muito obrigado por mais Eu uma queria vez fazer estar aqui minha com a gente. reflexão final. Ah, você quer fazer? Rapaz, Não, não. Vamos fazer Vai, uma reflexão. vai, Todo pode mundo fazer. Eu acho que só, Começa. assim, para encerrar o meu entendimento Ah. de toda essa conversa, é que eu acho que o importante é a gente tentar manter uma comunicação sempre muito fluida com esse profissional. Então, dentro mesmo do escritório e as pessoas que eu trabalho, eu procuro sempre comunicar muito com essas pessoas para entender com quem efetivamente estou trabalhando, entender as dificuldades dele, entender, naturalmente, eu vou ter as minhas dificuldades, tentar fazer esse bate-papo com ele para a gente trabalhar da melhor forma. Então, eu sempre defendo meus clientes muito a questão da mão de obra, que é muito comum, e nós somos mão de obra também como profissionais, do cliente chegar e tentar desvalorizar esse trabalho que é fundamental. Eu digo assim, não pague barato por uma mão de obra. Contrate profissionais adequados e como profissionais vamos fazer essa Fala isso de comunicação. mim, quando você for indicar Sim, sim, com certeza. contratos, Então, é ter essa comunicação e valorizar esse profissional sempre o máximo, que naturalmente é um ciclo. Valorizando esse profissional, a gente também vai se valorizar, porque é esse cliente que a gente procura trabalhar. A minha consideração é os profissionais em si, né? O pedreiro, o empreiteiro. Sempre que puderem, se profissionalizem.
né? Tenham essa expertise de realmente se comprometerem em fazer o melhor trabalho. E eu acho que cabe a nós profissionais fazer isso que o seu Luí falou, valorizar e direcionar o cliente. Não é pelo mais barato. É o que vai oferecer para ele o melhor custo-benefício. Às vezes ele vai ser um pouco mais caro, mas ele vai te dar garantia, ele vai ter um bom pós-venda, ele vai se comprometer com o seu trabalho, você vai poder exigir mais desse profissional que está executando e, consequentemente, vai ter um bom resultado. A gente já teve cliente que queria economizar na mão de obra, mas comprou um porcelanato caro. O que aconteceu? Jogou o porcelanato caro fora e teve que comprar tudo de novo porque não contratou uma boa mão de obra. Então, assim, vai doer no bolso se não contratar um bom profissional. Verdade. Vai doer. Isso em qualquer área. Mas, assim, o cara que tá colocando a mão na massa, ele tem que saber o que tá fazendo, né? Óbvio. Então, assim, eu acho que a licença poética aí é na profissionalização. Fica à vontade pra ter vamos toda lá. a poesia da profissionalização. A gente respeita. Uhum. Eu acho que deixa claro isso. Nós, como profissionais, os bons profissionais, os éticos, respeitam muito o trabalho de vocês. Muita coisa. Então é isso, fizemos as considerações. Perfeito. Podemos Agora sim, agradecer podemos agora. agradecer, tô feliz. Tá feliz? Tá feliz? Tá realizado? Sim, Foi sim. bom pra você? Foi ótimo. Ah, então tá bom. Foi bom pra você? Então tá bom. Então, gente, olha, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso Arquimanhas. E agora nós vamos nos despedindo bem manhosas. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.